Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo, né, do horário que você assiste, porque agora estamos aqui ao vivo. Em Portugal, 13 horas e mais 6 minutos. E no Brasil, acredito que 9 horas da manhã e mais 6 minutos. Vou ler aqui alguns comentários. Aparecida Vieira, bom dia. Excelente dia para todos. Célia Trindade, Cristina Sena, Bia Silva, Edivan Freitas, Mauro Neves, Maria Eni, Rose Cabral, também, Sandra Ricardo, Nilzete de Jesus, Rosângela Pereira, também conosco, Fani Piso, Raimunda Alves, Neida Bastos, Missionária Samia e Cleide Dois Reis, também Adriana Alves, chegou aí agora. Nós estamos falando sobre o livro de Jó, na Igreja em Casa, esses dias, falando sobre o livro de Jó. Vamos ler o capítulo 9 e o capítulo 10, tá bom? Eu gostaria muito que você compartilhasse esse vídeo com outras pessoas, que você desse aí o seu like, é muito importante, se inscrevesse no canal, caso você ainda não seja um inscrito no canal. Essa semana que passou, nós tivemos vídeo apenas ontem, no sábado, né? Fizemos um vídeo ontem, já fiz um vídeo hoje, pela manhã também, no canal Alfredo Paulo, e não tivemos a Igreja em Casa na quarta-feira. Mas essa semana vamos ver se colocamos as coisas mais em ordem para podermos fazer da sequência aqui ao estudo sobre Jó, capítulos, né, estamos falando de 2 capítulos por dia. Gostaria muito do seu apoio também, Marina Ávila, bom dia, Alfredo, graça e paz, ela é de Brasília, forte abraço aí a todos de Brasília, tá bom? A vida de Jó, capítulo 9 e também o capítulo 10, que nós vamos falar hoje, 9 e 10. Eu vou ler hoje na Bíblia Viva, tá bom? Eu vou ler apenas na Bíblia Viva e gostaria muito aqui de cumprimentar também a Ruth Cardoso, Sofia Silva, Vilma Batista, Cristiane Xane também está aí conosco. Olha só, meu irmão e minha irmã, a vida de Jó, né? Vida de Jó. Jó é um dos personagens bíblicos mais conhecidos. Quem nunca ouviu falar da paciência de Jó? Aliás, virou até um dito popular, né? Como quando uma pessoa ela é muito paciente, então se costuma dizer, olha, aquela pessoa ali ela tem a paciência de Jó, porque ficou como uma referência de paciência. Jó ficou como essa referência, né, de paciência, paciência de Jó. Porém, embora Jó ele seja um dos personagens bíblicos mais conhecidos da história, ele também é um dos personagens mais misteriosos, porque não se tem muita informação a respeito de Jó, inclusive de quem escreveu o livro de Jó e qual a data do escrito do livro de Jó. Mas conta-se que Jó deve ter vivido mais ou menos uns 200 anos, né, de vida. Ele teve mais ou menos uns 200 anos de vida. Por isso se acredita que ele era daquela época patriarcal, talvez ali época de, talvez até antes
de Abraão, ou contemporâneo de Abraão, mas não se sabe, são apenas hipóteses. Porém, é interessante nós observarmos a vida de Jó, porque fala do sofrimento de um justo, o sofrimento de uma pessoa que era íntegra, reta, temente a Deus e que se desviava do mal. Isso mesmo, um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E mais ou menos a história é o seguinte, que Jó era um homem muito rico, né, muito rico mesmo, e naquela época as riquezas eram medidas não por causa do ouro e da prata que a pessoa tinha, mas por causa do rebanho, do gado que a pessoa possuía. E Jó tinha muitos animais, o rebanho dele era muito grande. E Jó, por exemplo, ele tinha uma preocupação muito grande com seus filhos, ele se levantava de madrugada para oferecer a Deus sacrifícios pelos seus filhos, para interceder pelos seus filhos. Jó era casado, não se diz a Bíblia qual o nome da esposa de Jó, mas Jó era aquela pessoa, acredito eu, que vivia tudo certinho na sua vida. Tudo era certo na sua vida, um homem íntegro, um homem reto, um homem que se desviava do mal, puxa vida, temente a Deus. E acontece uma coisa interessante. Há uma reunião, podemos assim dizer, nas regiões celestiais, onde os filhos de Deus, e filhos ali se refere a anjos, se apresentam a Deus e, no meio desses anjos, quem aparece? Satanás. E Deus, o próprio Deus, ele dá testemunho de Jó. Ele diz para Satanás: observaste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Então, o próprio Deus, ele dá testemunho de Jó para Satanás. E Satanás, então, diz também, em outras palavras, né? Estou aqui só fazendo um resumo, também pudera, ele tem tudo, o Senhor deu tudo para ele, agora tira as coisas dele para ver se ele não vai blasfemar contra ti. Então, Satanás, ele sugere, na verdade, que o amor de Jó era um amor interesseiro. Jó, na verdade, não amava. Jó era apenas um interesseiro. E Deus diz, então tá bom, vai lá e toca naquilo que Jó tem. E Jó, então, perde os seus bens, perde tudo, e perde também os filhos. Os seus 10 filhos, eles morrem. E Jó, o que ele diz? Ele diz assim, nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu vou voltar, ou seja, ele diz essas palavras, né? Nu saí e nu vou voltar. Eu vou até ler aqui essas palavras de Jó e até aconselho as pessoas que não assistiram os vídeos passados que assistam, porque nós já vamos para o capítulo 9 e 10. Então já falamos de 8 capítulos, né? Então Jó, o que acontece? Ele diz assim, olha só, o que Jó, ele diz, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então Jó fala isso. Aí acontece uma outra reunião nas regiões celestes, novamente os filhos de Deus se apresentam e Satanás vai. E Deus, de novo, né,
Observaste, meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal? Satanás diz, mas pele por pele. Tudo que o homem tem, ele dará pela sua vida. Ou seja, quando a pessoa vê a morte diante dela, ela é capaz de qualquer coisa. Ele não blasfemou ainda porque ele está com saúde. Então, Deus permite que Satanás toque em Jó, e Jó fica enfermo, doente. A sua esposa vê a sua aflição, a sua angústia, e a sua esposa, ela diz, olha, por que você conserva ainda a sua integridade? Amaldiçoa esse teu Deus e morra. Em outras palavras, antecipa o que já está previsto. E Jó diz, tu falas como uma doida qualquer. Nós recebemos o bem de Deus e não receberíamos também o mal, porque até então ninguém sabia que aquilo ali era uma prova. E os amigos de Jó que vieram falar com ele, quando chegaram, o estado de Jó era tão deplorável, era um estado tão deprimente, era um estado tão cruel, que Jó ele não é reconhecido pelos seus amigos. Seus amigos não o reconhecem. E ficam uma semana, os amigos que vieram para consolá-lo, ficam uma semana com Jó sem falar absolutamente nada, não falam nada. E depois, quando eles começam a falar alguma coisa, eles vão sugerindo que aquilo que está acontecendo com Jó era causa-efeito. Ou seja, Jó devia ter errado muito para estar acontecendo aquilo. Isso mostra a insensatez da sabedoria humana. Mostra o quanto a sabedoria humana ela é limitada. Porque eles começaram começaram com argumentos de que aquilo que estava acontecendo com Jó era porque Jó tinha adulterado, Jó tinha roubado, Jó estava louco. Ou seja, aquelas coisas estavam acontecendo porque Jó merecia aquilo. Veja só a insensatez. Mas ali é o sofrimento de um justo. É o sofrimento de um homem que era justo. Jó, ele passa por tudo isso sem saber que estava sendo provado por Deus. Eu tenho aqui duas Bíblias. Eu tenho a Bíblia que você sabe que é a traduzida em português por João Ferreira de Almeida, e eu tenho a Bíblia que é a Bíblia Viva, que tem uma linguagem, embora seja o mesmo sentido, mas é uma linguagem, às vezes, mais clara. Então, eu queria que você, irmão, irmã, abrisse aí a sua Bíblia em Jó, capítulo 9 e também o capítulo 10. São esses dois capítulos que nós vamos ler aqui hoje na Igreja em Casa. E eu quero, no final, fazer uma oração. Se você quiser colocar aí também nomes de pessoas para a oração, nós vamos orar, tá bom? Vamos orar. E eu gostaria também de pedir, antes de ler aqui, pedir o seu apoio, meu irmão e minha irmã. Tem aí na descrição do vídeo como você pode nos apoiar, como você pode nos dar o seu apoio. Mais na frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas nós vamos orar. Então, se você quiser colocar o nome de alguém para oração, enfim, nós vamos estar orando. Então, capítulo 9 de Jó diz assim: Então Jó respondeu: Eu sei disso muito bem, não é novidade.
Mas pode um mortal ser considerado justo diante de Deus? Porque os amigos de Jó estavam indagando que Jó não era justo, que Jó tinha errado, por isso estava acontecendo aquilo. E Jó então diz: olha, eu sei disso, eu sei disso. Mas a pergunta é: pode um mortal ser considerado justo diante de Deus? Porque às vezes eu fico também me perguntando, quando alguém diz assim, está acontecendo aquilo ali com fulano ou com ciclano, porque ele fez isso ou fez aquilo outro. Aí eu pergunto, mas se Deus, porque se acreditava que Jó estava passando por uma maldição, que Jó estava sendo amaldiçoado, que aquilo ali era um castigo de Deus, era uma maldição de Deus, por Jó ter cometido erros, por Jó ter cometido falhas. Mas aí eu fico pensando e perguntando, e talvez essa seja a indagação de muitas pessoas: existe alguém justo na face da terra? Existe alguém que pode dizer assim: eu sou justo, eu não mereço isso porque eu sou uma pessoa justa? E aqui nós estamos falando de um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Se Deus pune as pessoas devido aos seus pecados, aos seus erros, às suas falhas, quem é que então não seria punido? Quem é que então não seria castigado? Quem é então que não seria amaldiçoado? Porque, no meu entender, todos falham, todos erram. Todos falham, todos erram. E mesmo Jó, sendo um homem íntegro, reto, temente a Deus, ele estava passando por aquilo, por aquela situação. Ou será que quando alguém recebe alguma coisa é porque ela merece? Por exemplo, a salvação mesmo, ela não depende de méritos. A salvação depende daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. E sabe, meu irmão e minha irmã, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus vê você que crê no sacrifício de Jesus, Deus vê você perfeito. Deus vê você perfeita. Porque Deus nos olha através de um filtro. Esse filtro é Jesus. Quando Deus olha para você, ele olha, mas ele vê o sacrifício na cruz, que nos justifica, que justifica você, que purifica você. Por isso somos perfeitos no nosso espírito. Não somos perfeitos na carne. Na carne, não. Mas Deus não nos olha como nós nos olhamos no espelho, ou como as pessoas nos olham. Deus se comunica com o espírito, Deus não se comunica com a carne. A carne para nada presta. A carne não vai entrar no reino. Uma coisa interessante que nós vamos ler aqui, eu estou assim maravilhado com o livro de Jó. Mas pode um mortal ser considerado justo diante de Deus? Se Deus quiser pedir contas ao homem, seria possível responder sequer uma das 1000 perguntas que ele fizesse? Deus é muito sábio e poderoso, diz Jó. Deus é muito sábio e poderoso. E é verdade. A nossa sabedoria não alcança nem um tiquinho, né? Com o tempo que eu não falo essa palavra. Nem um pouquinho da sabedoria de Deus. Aquilo que Deus é. Por isso é muita presunção
do homem achar que conhece a Deus. Por isso que conhecer a Deus é você crer no que Jesus fez na cruz do Calvário. Conhecer a Deus é amar ao próximo. Porque veja que Jó mesmo, esse homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal, ele chega à conclusão, e nós vamos ver isso no final do livro de Jó, que ele conhecia só de ouvir falar. Ele só conhecia de ouvir. Então, quem pode desafiá-lo e sair vencedor? Quem é que pode desafiar a Deus e sair vencedor? Na sua ira, ele é capaz de mover e destruir montanhas tão depressa que nem se pode ver. Ele pode sacudir os alicerces da terra e tirá-la do seu lugar. Se ele manda que o sol não nasça, ele não nascerá. E ele pode apagar o brilho das estrelas. Sozinho, ele formou os céus, falando da sabedoria de Deus, do poder de Deus, da soberania de Deus. Deus é soberano na sua vontade, no seu querer. Ora, ele anda sobre as grandes ondas do mar. Ele criou as grandes estrelas e os grupos de estrelas como a Ursa Maior e o Órion, as Pleiades e as constelações que brilham nos céus do sul. Ele realiza grandes milagres, tantos que é impossível contar e ver. Ele está sempre perto de mim, mas não posso vê-lo. Está sempre perto de mim, disse Jó, mas eu não posso vê-lo. Esse Deus invisível, mas real. Tem até um hino, né, que fala, né? Não sei se é assim. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está, agora entendemos, né? Jó ele entendia que Deus estava ali, mas ele não via Deus, mas estava onde ele estava, porque ele é onipresente, mas ele está em nós agora, ele habita em nós, através do Espírito, ele habita em nós. Veja, meu irmão, que eu não estou lendo para você o Evangelho, tá? Isso aqui é um livro poético do Antigo Testamento, o livro de Jó. Mas podemos sim apontar para Jesus, porque tudo isso aponta para Cristo, o que Cristo fez na cruz do Calvário. Mesma história de Jó. Vai sempre adiante em meu caminho, mas não percebo. Quando ele decide ficar com alguma coisa, quem é capaz de impedi-lo? A soberania de Deus. Se ele quer ficar, se ele quer fazer, ele faz. E quem é que vai impedi-lo? E olha só o que Jó vai continuar dizendo. Quem pode dizer-lhe o que o Senhor está fazendo? Deus não deixa de cumprir o castigo que sua ira exige. Ele esmaga os príncipes de nações poderosas, como o Egito. Quem sou eu para pedir satisfações a ele? Quem sou eu para pedir satisfações a ele? Eu lembro que no ocorrido na minha família, e essa semana foi uma semana um pouco pesada, pouco não, digo pouco não, foi pesada,
porque além de trabalho, um trabalho que está exigindo muito o trabalho, o Lucas passou por uma avaliação psiquiátrica, porque ele precisa dessa avaliação psiquiátrica para que seja apresentada no tribunal para o julgamento, que já está próximo. Então, o psiquiatra que fez a avaliação quis falar comigo também. Então, nós tivemos que relembrar tudo, né? Relembrando tudo. E eu confesso aos irmãos e irmãs que, por muitas vezes ali, eu me emocionei, lembrando das coisas. Mas eu lembro que, quando tudo ocorreu e que eu fiquei aí um tempo sem fazer vídeos, exatamente, é uma perícia, é um diagnóstico como uma perícia, é uma perícia realmente. Então, eu lembro, eu nunca tinha lido essa passagem que Jó, ele diz: quem sou eu, pois, para pedir satisfações? Jó capítulo 9, versículo 14. Até porque na Bíblia que eu leio não está assim, está dessa forma. Ó. Como então lhe poderei eu responder ou escolher as minhas palavras para argumentar com ele? Vamos falar argumentar com ele. Mas uma frase que veio foi essa: Deus não me deve satisfações ou satisfação. Ele é o Todo-Poderoso, ele é soberano, ele pode todas as coisas e não me deve realmente satisfação. E foi isso que Jó, ele disse: quem sou eu, pois, para pedir satisfações a ele? Como achar palavras para argumentar? Mesmo que eu fosse inocente, não discutiria com ele. Pelo contrário, pediria a sua misericórdia, pois ele é o meu juiz. E mesmo se minhas orações fossem respondidas, custaria a crer que ele tivesse dado ouvidos à minha voz. Ele me esmagaria como uma tempestade violenta. E sem motivo ele aumentaria as minhas feridas. Ele nem me deixaria recuperar o fôlego, mas encheria a minha vida de amargura. Farei uso da força? Ele é mais forte. Chamarei Deus ao tribunal? Quem o intimaria a comparecer? Jó lhe disse: se eu for chamar Deus a um tribunal, quem é que vai intimar a Deus? Porque quando você é chamado a um tribunal, chega à sua casa ou um oficial de justiça com uma intimação, ou vem a intimação pelo correio, enfim, alguém vai intimar você a comparecer. Mas quem vai intimar a Deus? Né? Quem é que vai intimar ele? Jó diz isso. E eu, por acaso, sou justo? Minha boca me condenaria. E mesmo que aos olhos dos homens eu fosse considerado justo, Deus me declararia culpado. Eu tenho certeza de estar inocente diante de Deus, mas não me importo com isso. Minha vida não vale nada. Já não faz diferença, por isso digo, Deus castiga tanto o justo como o pecador. Então, Jó não sabia o que estava acontecendo com ele. Então, ele até pensava mesmo que estava sendo castigado por Deus. Porque às vezes se pensa isso, se raciocina dessa forma. Bom,
Isso está acontecendo na minha vida porque eu deixei uma brecha, porque eu fiz alguma coisa errada. Meu irmão, mas quem é que não faz coisas erradas nesse mundo? Diga para mim, quem é? Você pega uma pessoa, um artista, não faz coisas erradas? Um cantor, jogador de futebol, uma pessoa mais rica do mundo, mais saudável, não fazem coisas erradas. A verdade é que nós não temos explicações para as coisas. E aí queremos encontrar as nossas próprias explicações, ou então ficamos repetindo aquilo que os outros falam. O que os outros fazem e o que os outros falam. Não, isso está acontecendo por causa disso, porque você ouviu alguém falar isso. E aí você tira as suas conclusões por aquilo que ouviu falar. Não, eu sempre ouvi falar que é assim, que o homem colhe aquilo que plantou, até está escrito lá, tá bom. E eu pergunto o que Jó plantou? Se ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal, se desviava do mal. Nós não sabemos realmente os planos de Deus. Veja, hoje nós sabemos que Jesus morreu na cruz do Calvário, sofreu tudo aquilo para nos salvar. Mas eu pergunto para você, será que os discípulos de Jesus entenderam isso na hora? Tanto é que Pedro, quando Jesus falava que ia para Jerusalém, iria sofrer e lá iriam matar ele, Pedro disse: não vá, não, Senhor, tenha misericórdia de ti mesmo. Por quê? Porque eles não entendiam que Jesus tinha que passar por aquilo. Os apóstolos, por que foram eles torturados? Por que foram eles decapitados, cerrados ao meio? Ah, porque eles eram injustos. Ah, porque eles tinham pecado. Aí você vai falar, não, mas aí é diferente. Ué, mas se você tem uma dor de cabeça, você já quer dizer que essa dor de cabeça é porque você fez alguma coisa errada? Você associa o que aconteceu de ruim na sua vida com uma coisa ruim que você fez. E quando acontece uma coisa boa, você também associa aquilo que aconteceu de bom na sua vida por uma coisa boa que você fez. O raciocínio é lógico? É, mas não é o raciocínio de Deus. Não é. Não é dessa forma, não é dessa maneira. Que Deus age, que Deus pensa. Não é dessa forma, não é dessa maneira. Pelo contrário, se nós observarmos a vida dos primeiros cristãos, dos seguidores de Jesus, era uma vida de sofrimento, de dores, de angústias. O apóstolo Paulo passou por tudo que um ser humano podia passar também, com exceção de Cristo, nos dias da sua carne. Né? Agora, por isso que nós temos que tomar cuidado, porque senão nós vamos viver uma vida como se nós vivêssemos uma vida espiritual como uma vida de meritocracia. O que é meritocracia? No mundo dos negócios é assim. Existe meritocracia. Se você fez coisas boas, então você vai ganhar mais. Você trabalhou mais, você vai ganhar mais. Você fez coisas ruins, trabalhou menos, então vai ganhar menos. Então, meritocracia, por causa dos seus méritos, por causa dos nossos méritos. No reino de Deus e nas coisas de Deus não funciona assim, dessa forma, dessa maneira. Tanto é que a salvação não é por meritocracia. A salvação, o que diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10?
Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, vós eu também incluído, não vem de vós. É dom de Deus, para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Para que ninguém diga, eu conquistei, eu alcancei. Não. Os méritos sempre é de Deus, ou são exclusivos de Deus. Ele diz, vou continuar lendo aqui. Paramos aqui no versículo 22 do capítulo 9. Já não faz diferença, por isso digo, Deus castiga tanto o justo como o pecador. Quando uma desgraça mata de repente, ele zomba do desespero do inocente. Este mundo é dominado por homens perversos e Deus cobre os olhos dos juízes. Se não é ele, quem causa todo esse mal? Quem é afinal? Jó diz, espera aí, se não é Deus que causa tudo isso, quem é afinal? Meus dias correm mais depressa do que um atleta. Eles fogem sem um lampejo de alegria. Minha vida passa depressa como um barco veloz, como a águia que se lança sobre sua vítima. Eu posso dizer a mim mesmo, esse meu sofrimento não existe. Não vou mais reclamar contra Deus. Vou esquecer a minha tristeza e sorrir. De nada adianta, porque me apavoro com as minhas dores, pois sei que não me considerará inocente. O Jó, ele diz assim, olha, eu posso até dizer, vamos fazer aquelas confissões positivas, né? Não, eu não estou sofrendo, essa dor não existe, eu vou esquecer das minhas tristezas, vou fazer isso, vou fazer aquilo, sorrir e tal. Tudo bem. Mas lá no fundo, você sabe que está sofrendo, você sabe que está sofrendo, tá? Então, é importante analisarmos aqui que Jó, ele estava sendo sincero com Deus. Mesmo falando coisas que ele não entendia, ele estava sendo sincero. Então, vamos terminar o capítulo 9. Eu sei que ele já me considerou culpado. Para quê? Então, continuar lutando. Para que continuar lutando? Mesmo que eu me lave com a água mais pura e limpe as minhas mãos com soda, eu sei que o Senhor me afundaria num poço de lodo, ó Deus. E perto de mim até as minhas roupas sujas pareciam limpas. Deus não é homem como eu. Se fosse, poderíamos ir ao tribunal e discutir nosso caso perante um juiz. Jó diz, se Deus fosse um homem como eu, nós iríamos juntos a um tribunal para decidir, né, a nossa causa. Mas ele não é homem como nós. Não é. Mas não há juiz capaz de decidir nossas questões com Deus e nos deixar em paz com ele. Ah, quem dera ele parasse de me castigar. Assim eu não viveria dominado pelo medo. Então poderia falar diretamente com ele sem medo e dizer que não sou culpado. Veja, Jó realmente estava passando por uma situação muito delicada, complicada. Agora nós vamos para o capítulo 10, porque estamos fazendo isso, indo de 2 em 2 capítulos. Agora nós vamos para o capítulo 10, onde Jó protesta, né? Ele faz um protesto
Veja que o livro de Jó, por isso que o livro de Jó é considerado um livro poético, tá bom? Vamos capítulo 10. Estou cansado de viver. Vou abrir meu coração e contar todos os meus sofrimentos e a tristeza que enche a minha alma. Então Jó vai rasgar o coração, vai abrir o coração. Direi a Deus: não me condene. Diga-me que acusações o Senhor tem contra mim. O Senhor acha justo que eu receba um castigo tão pesado, enquanto os perversos sobem na vida e vivem felizes? Afinal, eu também sou sua criatura. Meu irmão e minha irmã, deixa eu lhe perguntar algo, e você pode colocar aí nos seus comentários. Se você quiser. Você alguma vez já pensou assim também, como Jó? Por que eu sofro tanto? Procuro fazer as coisas certas. E parece que quanto mais eu procuro fazer as coisas certas, parece que minha vida fica pior. E parece que quando eu vou para um caminho meio tortuoso, um caminho que não é correto, parece que as coisas ficam melhores. Você já percebeu isso? Você já parou para pensar nisso? Eu já parei algumas vezes para pensar nisso. E sabe qual foi a resposta? É que, às vezes, as coisas indo bem não significam, não significa que estamos bem com Deus. E quando as coisas estão indo mal, não significa que estamos mal com Deus. Às vezes é o contrário. Às vezes, quando as coisas estão indo muito bem, é justamente para nos dar aquela sensação de bem-estar e nos afastarmos ainda mais de Deus, ficarmos distantes dele, deixarmos com que a soberba, deixarmos com que o orgulho nos afaste dele. E às vezes, quando as coisas não estão indo muito bem, está tudo muito difícil, nos aproximamos mais, nos apegamos mais, demonstramos que realmente amamos a Deus, porque o amor, ele não pode ser apenas de palavras. Amar não pode ficar apenas em palavras. Por exemplo, quando você diz que ama o próximo, a Bíblia diz que se você não ajuda, se você não faz alguma coisa, esse amor sem palavras é uma fé morta, é um corpo sem espírito. Não vale de absolutamente nada. A mesma coisa, o amor de Deus para conosco. Deus não ficou em palavras. A Bíblia diz, a própria Bíblia diz, que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido na cruz. Então, houve uma prova de amor para conosco. O amor exige provas, atitudes, decisões. Se você ama o seu próximo, então você toma uma atitude de ajudá-lo. Você estende a sua mão. Então, o amor de Jó foi assim, né? Mesmo no seu sofrimento, na sua dor, ele não deixou de amar a Deus, de estar pegado a Deus. Mesmo que as suas palavras, nós hoje, quando lemos, devemos refletir que ele não sabia do que estava acontecendo. Versículo 4. Por acaso o Senhor tem olhos de carne? O Senhor julga como os mortais? Por acaso a sua vida é tão curta como a nossa? Ou são os seus anos como os anos de um homem?
Por que o Senhor procura investigar os meus pecados e se informar das maldades que cometi? O Senhor sabe que não sou culpado e que ninguém pode me livrar da sua mão. Com as suas próprias mãos, o Senhor me formou. Olha só que coisa linda que Jó vai dizer aqui sobre nos revestir de carne. Nós sempre fomos espírito. Muitas pessoas não entendem quando diz assim, que nós somos espírito. Eu não sou uma carne que tem um espírito. Eu sou um espírito que foi revestido de carne. Por isso que a Bíblia diz que o espírito volta para Deus, né? Olha só o que ele vai dizer. Ele diz assim, versículo 8, com as suas próprias mãos o Senhor me formou e com todo cuidado. E agora o Senhor irá me destruir? Lembre-se de que eu sou feito de barro, porque agora quer me fazer voltar ao pó? O Senhor já não me derramou como se fosse leite? E já não me coalhou como queijo? O Senhor cobriu a minha carne de pele e me deu uma estrutura de ossos e tendões. E sobre a bondade me deu vida e cuidou do meu espírito. Então, o espírito foi revestido de carne. Foi revestido de... Criou-se uma estrutura para o espírito, né? Os ossos, criou os tendões, a carne, a pele, para vivermos aqui nesse mundo. Mas somos espírito, tá? E Deus comunica com o espírito. Em todo esse tempo havia um propósito secreto em seu coração. Mas agora eu sei bem qual é esse propósito. O Senhor me observa de perto. E se eu pecar, o Senhor não deixa de castigar a minha ofensa. Sendo pecador, não tem esperança de escapar. E se eu fosse justo, isso não me ajudaria em nada. Estou coberto de vergonha e consciente da minha aflição. Então, Jó, ele tinha aquele entendimento que muitas pessoas têm, que Deus, aqui, olha o que ele diz aqui. Olha só. O Senhor me observa de perto, e se eu pecar, o Senhor não deixa de castigar. Então, é como se Deus, para muitas pessoas, Deus... Você já foi em festa junina, ou julina, ou num parque de diversões, que tem lá um lugar que é tiro ao alvo. Tiro ao alvo. Pá. Então ficam uns patinhos passando e você tem que acertar o patinho. Na mosca, acertar, no alvo. Então você fica mirando. Pá. E muitas vezes vem aquele já com um vermelhinho, que é o alvo. Então você, pá, você atira. Tem gente que pensa que Deus é assim, dessa forma, que Deus fica lá do trono dele, não é isso? E aí fica observando o Alfredo, fica observando a Cristiane, fica observando a Marina, fica observando o Sebastião, fica observando a Rosângela, estou aqui dizendo o nome das pessoas, né? A Sara, a Miss Samia, fica observando. Aí errou, pá, um castigo. Observa. Errou, pá, outro castigo. Que Deus cruel que seria esse Deus, não é verdade? Puxa vida, você viveria bem com uma pessoa assim? Me diga, que fica... Vamos supor que você vivesse com uma pessoa que ficasse observando o dia inteiro. Você errou, pá, já vem logo uma palavra de acusação. Você já conviveu com pessoas assim, meu irmão, minha irmã?
que você não pode fazer absolutamente nada, que você já é, sabe, já recebe um monte de palavras negativas sobre você, acusações. Tá vendo? Você realmente não presta. Olha só o que que você fez. Tá sempre fazendo besteira, sempre isso, sempre aquilo outro. E mesmo quando você acerta, não fez mais do que a sua obrigação. E mesmo quando acerta, não fez mais do que isso quando fala alguma coisa. Não fez mais do que a sua obrigação. Deus não é assim, meu irmão. Não é? Não, não é. Pelo menos o Deus que eu creio não é. Não é. Não é mesmo. Não penso assim dessa forma. Eu não consigo pensar dessa maneira. Não consigo. Não consigo. Eu sei que Deus permite coisas, mas eu não consigo acreditar num Deus que fica castigando, amaldiçoando, ou isso. Não consigo. Me desculpe, mas não consigo. Não consigo. Versículo 16. Se eu tento afirmar minha inocência, o Senhor me persegue como um leão feroz e me castiga com um poder que não posso explicar. O Senhor sempre tem testemunhas que me acusam e lançam sobre mim a sua grande ira. Sofro grandes ataques como se o Senhor fosse um exército. Então, por que me deixou nascer? Quem me dera ter morrido antes do nascer. Eu nunca teria conhecido os sofrimentos desta vida. Teria ido direto do ventre da minha mãe para a sepultura. Já estaria no fim dos poucos dias de vida que eu ainda tenho. Você sabe que Jó ainda viveu mais 140 anos depois disso. Depois disso. Pare de me castigar e deixe-me em paz, para que eu tenha um instante de alegria, antes de partir para o lugar de onde não voltarei, para o reino da escuridão e da morte, para uma região escura de trevas profundas como a noite, terra da sombra e da desordem, onde a própria luz é escura como a meia-noite. Depois um amigo de Jó vai, Zofar, o Namita, vai responder a Jó. Nós vamos agora, meu irmão e minha irmã, nós vamos à oração. Vamos orar. Vamos falar com o Pai, com o Criador, falar com Ele. Se você quiser orar comigo, ore aí também. Vamos orar, falar com o Pai, pedir a Deus que a vontade dele se cumpra em nossas vidas. E antes de pronunciar alguma palavra, vamos sempre agradecer a Deus por tudo. Por tudo. E vamos orar. É a melhor coisa que fazemos. Se você estiver angustiado, triste, por alguma razão, pegue a Bíblia, leia um pouco, depois ore. Faça isso. Vamos orar. Ó Pai amado e querido, graças te damos por esse dia, graças te damos pela oportunidade de respirar, pela oportunidade de abrir os olhos, pela oportunidade de sermos alcançados pela graça, pelo favor imerecido. E hoje, Senhor, nós temos
o entendimento claro de que não são pelos nossos méritos, pelas nossas obras, que somos salvos, mas pelo teu grande amor demonstrado lá na cruz do Calvário por cada um de nós. Ó Pai, louvado seja o Senhor, engrandecido seja o teu nome, te exaltamos e te bendizemos. Ó Pai, olha para cada pessoa que está aqui nesta oração, aquelas que aqui não estão, mas que estão representadas pelos nomes que foram colocados nos comentários, no chat. Sabe, meu Pai, existem pessoas doentes, aflitas, necessitadas, desesperadas, que precisam da tua ajuda, de forças, precisam de cura, pessoas que estão atravessando momentos difíceis em suas vidas familiares, suas vidas na área econômica, na área de saúde, sentimental, e até mesmo na área espiritual, pessoas que estão se sentindo vazias, sozinhas, abandonadas, sem esperanças, talvez até pensando que os seus dias chegaram ao fim, como Jó havia pensado. Oh, meu Pai, que agora o Senhor fortaleça, que agora o Senhor ajude, que agora, nesse instante, o Senhor enche esta pessoa de paz, de vida, de forças, dando saúde, libertação, livramento, e recebendo o nosso louvor, a nossa adoração. Meu irmão, minha irmã, louve a Deus, glorifique a Deus, aquele que é digno de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Louve a Ele. Existe um hino que nós já cantamos aqui, que diz assim: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Assim seja, você que crê, diga assim seja. E eu vou terminando aqui mais essa igreja em casa, vou voltar ao trabalho. E se você, meu irmão e minha irmã, estiver passando por um momento difícil, olha, lembre-se de Jó. Lembre-se de Jó. E mantenha-se firme, mantenha-se calmo, procure manter a sua calma. E
creia que Deus está no controle de tudo, tá bom? E olha, caso você queira nos ajudar, precisamos muito do seu apoio. Tem aí na descrição do vídeo, tem aí uma conta, tem aí também o Pix, tem também de Portugal e tem também o MBWay de Portugal. Se você, caso queira voluntariamente nos dar o seu apoio, que precisamos muito, tá bom? Olha, que Deus continue abençoando a todos, um forte abraço e vamos em frente.